Fala, minha gente, tudo bom? Como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um Feedback do Calil. Estou aqui com o trabalho do Douglas Nogueira, camarada que faz aula comigo de pintura digital. E nesse feedback eu quis, da mesma forma que eu fiz do Digo no passado, fazer uma análise de um estudo dele, né? Como eu havia dito antes, geralmente eu foco nos feedbacks abertos a fazer review de trabalhos mais autorais, né? Quando a gente trabalha de uma referência fotográfica, não é um trabalho autoral, principalmente se a foto não é sua, é um estudo. A gente precisa ter isso bem claro. Tem gente que confunde, às vezes acha que pintar olhando uma foto é uma ilustração, e não é uma pintura olhando de foto, é um estudo. E isso também, por mais que esteja lindo, isso aqui tá lindo, Douglas, eu vou até comentar melhor, mas você fez um estudo muito bonito, dá pra ver o empenho que você colocou em cada cantinho aqui, e isso me empolgou, inclusive, para fazer o feedback, que eu queria mostrar umas formas de avançar um tanto ainda mais. Mas, porém, contudo, inclusive, no entanto, eu tenho que dizer, porque eu já falo isso para os meus alunos constantemente, mas aqui no canal não sei o quanto que eu fico falando disso em aberto, que não confundir pintar de observação de foto com fazer ilustração. Não confundam. É uma coisa, outra coisa. Quando você tem uma referência fotográfica, você consegue fazer uma pintura linda dessa igual o Douglas fez, é um grande mérito. Parabéns, isso mostra sua capacidade de observação, seu domínio na representação do desenho, mostra seu domínio do processo, das ferramentas e mais uma série de qualidades que são incríveis, e eu sei o quanto que é difícil chegar nesse resultado. Porém, uma ilustração não é uma cópia de uma foto. Muita gente se engana com isso, muita gente às vezes até vende cursos de ilustração onde o pessoal fica copiando foto. Ilustra é criar uma narrativa numa imagem, sabe? Ninguém paga um ilustrador para copiar uma foto. O que não faz isso aqui, por exemplo, esse estudo, que eu chamo de estudo lindo, porque a ideia é a mesma ideia da foto, não muda nada, certo? Então, se não tem uma ideia nova na mesa, você pode às vezes criar um pouco, né, de ideia a partir de uma foto e alterar. Eu já fiz isso, que daí é aquele híbrido entre um trabalho de criação, mas ainda assim apoiado no trabalho de um outro artista, né? Então eu preciso dizer isso sempre, porque é muito fácil a pessoa se enganar quando ela consegue olhar uma foto e fazer uma pintura, de que ela aprendeu a pintar ou de que ela já pode fazer uma ilustração. Eu sei que não é todo mundo que se deixa iludir nesse sentido, mas de uma certa forma isso é importante de ter nítido, que se você vai fazer um portfólio, isso não é um trabalho de portfólio, por exemplo. Você pode mostrar num estúdio, animação, falar, eu sei fazer texturas, coisas de cromado, mas o ideal mesmo é conseguir desenhar e pintar o próprio desenho, e o desenho envolver uma ideia. A ideia de que algo está acontecendo, algum tipo de ideia, certo? Que não existe aqui. Então, o que eu falo por que eu faço? Esse aqui são as referências que eu mando para os meus alunos. Eu mando geralmente ou preto e branco com a referência de cor, para que perceba melhor o valor tonal. Por que eu faço isso? Para que nas aulas a gente anule a necessidade de fazer o desenho. A gente tire do caminho a complexidade e os passos do desenho para poder focar na técnica e no processo da pintura, porque é uma aula de pintura digital. E eu sempre falo isso, e eu estou falando isso agora com uma certa ênfase, para que fique claro, porque é meio dolorido a gente chegar nesse nível de pintura e saber que ainda não consegue fazer uma ilustração. Não estou falando que o Douglas não consiga, tá? O que eu estou falando é que isso não é uma ilustração. Isso é um estudo. É claro que o Douglas tem os trabalhos dele, vou divulgar aqui na descrição do vídeo, vai ter link para vocês conhecerem. Ele já está
desenvolvendo um trabalho pessoal. Mas é diferente, né? O que a ideia dos estudos é que vocês aprendam coisas referentes ao processo e daí transfiram para o trabalho pessoal. E uma das coisas que a gente vai fazer, que é por isso que eu chamo os estudos de estudos e releituras e não de cópia, porque o ideal é que a gente entenda e aprenda a respeito da física da luz e das superfícies polidas ou das texturas através do estudo da referência. Se você só copia e fica bom de copiar, você não aprende a pensar, certo? Você só aprende a olhar o tom claro e colocar ali, olhar o tom escuro e colocar ali, e não aprende a compreender a lógica do que está acontecendo, vocês vão ficar sempre escravos de observação. Então, a ideia é fazer um exercício de observação, mas que ao mesmo tempo nos faça compreender a lógica do volume, da luz, da sombra, dos reflexos, para daí isso virar um repertório útil na hora de fazer o trabalho de criação e fazer uma pintura dentro de um desenho de criação, que é o objetivo final e principal de todo artista, eu acredito, pelo menos, né, no sentido que eu vou trabalhando com ilustração, com história em quadrinho, com storyboard para animação, que é um negócio que eu gosto pra caramba. Tudo isso aí envolve criar narrativa, criar cenas, criar lógica dentro da... Nunca eu tenho lá, copia isso aqui pra mim e transforma essa foto em pintura, certo? Isso aí não tem no trabalho, não é um trabalho isso. Então, como é que a gente consegue, como é que a gente começa a criar essa relação, né? Eu já falei em outros vídeos e eu vou falar isso quase sempre, na verdade, porque é de onde vem a estrutura para a gente compreender essas coisas, que está aonde, quando, como, nas formas primitivas, né? Como eu disse, as formas primitivas, elas são a estrutura que dá origem vou até fazer mais simples. As formas primitivas são a estrutura que dão origem ao volume, né, ao objeto que está sendo pintado, e muitas vezes a complexidade na forma faz com que a gente se distraia pelos detalhes. E a forma primitiva, que é a forma mais simples de todas, ela nos mostra a essência do volume, tá? E é isso que a gente está buscando. Então eu vou separar aqui em formas bem simplificadas, tipo cilindros. Aqui, por exemplo, ó, tem uma esfera aqui no peito dele. Daí aqui no ombro tem duas esferas. Daí aqui tem um disco, ó, tipo uma moeda, assim, ó, pá. Daí aqui, ó, cilindros. Também, ó, um trapézio, um outro cilindro. E aqui um cubo, vamos dizer assim, ó. Certo? Então, ó. De novo, quando eu faço esse tipo de estrutura tridimensional, ó, o que eu encontro aqui, como eu já treinei, é o que vocês deviam treinar, é como fazer volume nesse tipo de coisa, né? Como colocar volume nessas esferas, nesses cubos, nesses cilindros, para que eles possam ficar convincentes. Opa, peraí, eu mexi errado aqui, peraí. É foda de colocar essa... Pronto. Aqui, porque eu tenho que estar... Esse layer, eu vou até deixar ele com o cadeadinho, ó, para não correr risco de eu mexer sem querer nele. Então vamos entender um pouco melhor aqui a estrutura. Daí imaginem, por exemplo, aqui um cilindro achatado na cintura. Daí imaginem aqui uma outra esfera. Ó. Certo? O cilindro aqui também. Daí de novo, aqui é uma placa que dá a volta por trás. Aqui tem um outro cilindro. Cilindros. O cubo na mão ajuda às vezes porque a mão é mais um bloco, né? E daí aqui não dá para ver muito bem, mas também tem
cilindros por trás dessa forma aqui, e a placa que o bastão que ele está segurando também é um cilindro. Beleza. Ó. Daí, outra coisa que a gente precisa achar, o direcionamento da luz, né? Vamos olhar na referência preta e branca, porque a referência preta e branca ela tem fica mais fácil de ver o claro e escuro sem os matizes, né? Sem essas relações todas, então, de cor. Então, ó, nitidamente os highlights estão aqui, certo? Ó, aqui são os highlights. Nesse ponto, o que eu vejo é que a luz está lá em cima, como se fosse um spotlight aqui, ó. Talvez mais em cima ainda, batendo e marcando essas luzes nas placas da armadura. Então, como é que seria mais ou menos o volume aqui? Vamos pegar um airbrush só para fazer uma... Ó. Então, se a luz está vindo daqui, a gente vai ter naturalmente, ó, uma marca aqui, daí se bate aqui, vai ter uma sombra projetada aqui, né? Daí tem o topo da esfera que vai estar aqui, então provavelmente vai ter uma sombra aqui. Aqui tem um topo de novo, provavelmente tem uma sombra aqui. Daí aqui também vai ter, ó, uma... Peraí. Então, o caminho aqui, gente, ó, vocês estão vendo as sombras e os volumes? É esse, é começar a enxergar. Ó. A primeira coisa que eu faço é marcar a sombra em oposição à luz para começar a ver melhor. Tá vendo? Ó, aonde está a lógica da sombra, né? E da luz. Ó. Porque existe um monte de detalhe, um monte de coisinha que não vai aparecer aqui, mas no geral, ó, alguns dos volumes principais já começam a surgir aqui. Tá vendo? Daí, depois de compreender isso, o que fica claro? Ó, por exemplo, se a gente for fazer uma estrutura mais geométrica poligonal, vamos dizer assim. Que mais ou menos o cara é assim, ó. O peitoral dele, por exemplo. Daí aqui tem a cintura. Vamos supor que a gente fosse fazer tudo com bloco. E daí aqui tem o quadril dele, ó. Por que eu estou colocando essa quina? Tá vendo que tem sombra aqui e tem sombra aqui? E que tem luz aqui, ó. Luz aqui e luz aqui. Então na verdade uma espécie de, ó, sombra aqui, sombra aqui, sombra aqui. E aqui, ó, luz e luz do tronco dele. Vocês estão vendo esse caminho? Se fosse de perfil, seria isso aqui, ó. Quase. Né? Com a luz batendo aqui, sombra aqui, daí a cintura, sombra, porque projeta sobre embaixo. E daí o quadril dele, luz e sombra também. Então aqui e aqui tá batendo um ponto mais forte de luz. Porque projeta para frente. Vocês veem isso também em anatomia, sei lá, na estrutura do Michelangelo. Sei lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, foi para os desenhos. Mas os desenhos a gente já vê do Michelangelo. Depois eu queria ver as pinturas. Aqui ele está de costas. Aqui mais ou menos. Ó.
Tá vendo? Olha esse plano de luz aqui no peito. É esse plano de luz aqui. Olha esse plano de luz aqui na barriga aqui, ó. No quadril é esse. Tá vendo? Esses planos, eles são muito recorrentes na figura humana. Desde as esculturas renascentistas. Deixa eu ver. Sistine Chapel. Colocaram quadriculadinho nos peruzinhos dos personagens. Nem tá aparecendo. A galera é muito... Cadê? Me mostra um cara parrudo aqui. Vai ser o Adão mesmo. O Adão a gente já viu tanto, né? Aqui, ó. Um outro cara parrudo aqui. Inclusive, diz a lenda que isso aqui é um autorretrato do Michelangelo. Que é... Tá vendo? O cara arrancou a pele dele com essa faca. Esse é algum santo, né? E tá levando para Jesus. Esse aqui é o pezinho de Jesus, a chaga dele aqui, ó. Porque essa pintura é o juízo final. Então foi um jeito do Michelangelo colocar ali no juízo final só como alguém que teve a pele arrancada, sei lá, vai saber o que ele pensava dele mesmo. Mas de qualquer maneira, o que eu queria mostrar para vocês é que a estrutura está aqui, ó. Essa estrutura que eu falei, olha ela aqui, ó. O peitoral, daí desce, ó, um cubo aqui, ó. E aqui tem uma sombrinha. Daí, ó, aqui tem outra área de luz, e daí aqui tem área de sombra de novo. Certo? Então você vê que esse desenho que faz pá, 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 ele tá muito presente no tronco. Isso é uma baita dica de desenho, na verdade, viu, gente? Para quem vai fazer criação. No tronco e no quadril, no abdômen do personagem. Que é essa plano inclinado para a luz, plano escondido da luz projetando sombra, plano inclinado para a luz, plano projetando sombra. Você vê que a armadura reproduz essa estrutura aqui, né? Uma outra coisa que eu amo de paixão, que para mim é a segunda renascença que a gente viveu nos anos 90, o design que rolou de personagem nos anos 90, feitos pela Capcom, Street Fighter, Darkstalkers, X-Men vs Street Fighter, tudo que eles fizeram nessa época era incrível. Pra mim é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Olha isso aqui, ó. Tá tudo baseado no que eu falei, ó. Olha aqui a estrutura das costas do menininho, é a mesma coisa da frente, ó. Luz, daí sombra, daí luz de novo, daí sombra. Tá vendo? É o mesmo desenho. Olha aqui do Akuma, ó. Luz, daí sombra, daí o quadril dele ia receber luz e sombra, só que o quadril dele tá na sombra projetada, mas a forma é a mesma. Aqui também, de uma certa maneira, ó. Um plano inclinado, daí olha o plano do quadril para frente, onde ia receber a luz, e daí o que está para baixo, certo? Então, vocês veem isso, e eu estou enfatizando bastante, porque, como eu disse, a pintura do Douglas está muito bonita, o estudo está muito legal, está lindo. Então, como é que a gente melhora aquilo? A gente melhora compreendendo melhor as formas primitivas e avançando para o sentido de que aquilo pode ficar mais convincente e mais forte como imagem. Só que tem que ter a compreensão das formas primitivas. Então eu vou usar esse exercício, já que o Douglas fez com tanto carinho e tanto esmero e tanta atenção a cada detalhe, eu fiquei com vontade de mostrar um jeito de dar um passo a mais ainda. Eu tenho falado muito na aula recente que eu estou fazendo com os meus alunos queridos da questão de que a realidade que a gente percebe é uma alucinação, é uma criação do nosso cérebro. As coisas existem de verdade, os objetos, as coisas estão à nossa volta, mas as cores e as formas que a gente vê
são o que a gente consegue ver e não o que elas realmente são. E se você melhora a sua capacidade de percepção, você vê melhor esses objetos, você vê mais aspectos do objeto. E as formas primitivas ajudam muito nisso, muito, muito, muito. Então eu vou parar agora um pouco de falar disso, porque eu falo bastante desses assuntos, mas eu espero mesmo que tenha ficado clara essa relação. Tá? Que agora vocês olhem para cá e vejam essas formas que eu desenhei, tá? E essa lógica, beleza? Que agora que eu vou mexer mesmo. Então, o que eu vou fazer basicamente, Douglas? Eu vou realçar o volume das formas primitivas no seu desenho onde as formas primitivas já estão complexas e ver o que isso cria de efeito. Então, primeiramente, aqueles 2 pontos de luz e alguns pontos de sombra. Então, eu vou pegar o aerógrafo. Mr. Aerógrafos, aqui, Airbrush. Tá, e agora eu vou pegar uma sombra, que pode ser essa sombra até vindo meio que pro marrom, aqui, ó, vamos ver. Tá muito esverdeada essa, vamos ver. Essa aqui, talvez, vamos ver. E eu vou começar escurecendo certos pontos para depois trabalhar a luz e ver se eu consigo obter o melhor contraste possível. Então, ó, de novo, ó, bem leve, quase uns pontinhos que você dá assim, ó, tá vendo? Ó? Porque tudo pode passar do ponto, sempre é possível passar do ponto. Às vezes um tanto menor. Mas você vai notar que esses pequenos tons que eu vou inserir, eles criarão, aos poucos, um volume mais convincente, assim, sabe? Um volume um pouco mais... as coisas vão se destacar um pouco mais com isso, né? Se der pra gente trabalhar isso sempre... E eu mesmo, quando pego um trabalho que eu estou fazendo, eu preciso, em algum momento, voltar como se tivesse com um olhar mais descansado e inserir novamente. Ó. Tá vendo? São poucas coisas, Douglas, mas elas vão enfatizando a leitura da forma primitiva. Por exemplo, aqui eu preciso, tá tão bonito, mas eu preciso escurecer um pouco. Não tem como. Mesmo que depois eu volte clareando. Eu optei por esse verde bem escuro, quase preto, porque como tem bastante verde em volta, ele viraria um reflexo. E sempre dá para clarear depois, né? Então, tá vendo? O negócio é vir leve, porque de leve você não mata o que você já tinha feito. Ó. Mas tem umas texturinhas na roupa, tem coisas que estão chamando a atenção demais. Você vai ver, já eu vou dar um tira e põe aqui. Ó. Dá até também para selecionar essa área. E usar a seleção para não sujar muito a parada aqui. Ó, até aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu vou tirar um pouco dessa luz. Você vai ver, a meta é fazer o cara saltar mais ainda do que você já fez aí. Ó, tem uma sombrinha projetada aqui, sombrinha projetada aqui. Sombrinhas projetadas, inclusive, ó, tá vendo? Colocar aqui onde a bolsa encosta na armadura. Você vem com o airbrush e faz uma sombra que pega a bolsa e a armadura, ele vai ajudando aos poucos a descolar esses elementos uns dos outros, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, diminuir para ver melhor. Tá vendo? Parece pouco. Mas olha como essas sombras já trouxeram uma mudança de atmosfera. Agora, o que a gente vai fazer é realçar as luzes com o aerógrafo também.
Acho que aqui eu posso até pegar as cores que você já está usando. Você escolheu muito bem, a paleta ficou linda. Ó, esse aqui tá legal, tá vendo? Olha essa cor, é um begezinho, quase esverdeado. Olha a cor que ela parece aqui, quase um amarelo bem clarinho. Então, eu acho que dá pra usar também. Ó. Né? Alguns reflexos. O lance desses trabalhos é que tudo dá para você fazer legal até estragar. Tudo pode ser estragado. Então, se tudo pode ser estragado, tem que ter cuidado também, porque quando a gente começa a acertar e ficar empolgado, o maior risco é sobretrabalhar, é passar do ponto. E daí, passando do ponto, não tem como, né? Então, ó, eu acho que aqui, por exemplo, de novo, você já fez muito bem, mas tem detalhes que estão muito realçados e a luz ela vai atropelar determinados detalhes, certos vincos, certos, e a pintura ela não é a foto, então ela tem ó, aqui tem uma nuvem. Você percebe que tem uma paisagem no peito dele pintada, né? Ó, a grama, o céu, tá tudo. Aqui tem nuvens, ó. Nuvens do céu na ombreira dele. Eu acho que essa estourada que eu vou dar na luz aqui, que você fez, vai. Como eu falei, vai engolir alguns dos detalhes, mas daí vai dar uma sensação de atmosfera maior. Não é realismo, mas vai ficar mais convincente, eu diria. Certo? Então, ó. Deixar mais convincente já é algo, já é um puta ganho, na verdade, né? Ó. Podemos ver aqui também. Aqui pode ter até um reflexozinho aqui, ó. Pegar. Tum. Ah, não, muito. Tum, tum. Beleza. E aqui pode ter mais. Tá. Ó. De novo, tá vendo que eu estou estourando um pouco? Opa, umas áreas de luz.
Vou misturar aqui também. Eu acho que quando a gente está começando a pintar, tem um lance de definir muito e definir de uma maneira meio idealizada, muito certinha. Só que as coisas são menos certinhas. Tem muito mais variações, às vezes. E se a gente não coloca essas variações na forma, ela não fica natural. Então é meio que isso que eu tento, encontrar essas relações para que a pintura convença a pessoa que está olhando para ela. Convença de que aquilo meio que existe, por mais que não exista. Então, um pouco desses vincos muito pesados também tem que desaparecer. Ó. Acho que uma das consequências é que vai ficando mais fotográfico, né? Tá vendo? Olha como essa perda de definição dá mais realismo. Acabei matando muito dos detalhes porque eu estou atropelando tudo aqui. Mas daí é questão de voltar com os tons mais escuros e colocar os detalhes que vocês acham que precisa, né? Ó. Vou até entrar com um hard edgezinho para poder marcar melhor alguns tons. Por exemplo, aqui. Ó. Acho que você usou bem pouco hard edge, né, Douglas? Parece que tem bastante soft edge, mas tem também, eu vejo os hard edges. É que o pincel quadrado às vezes marca uns planos melhor, né? E essa coisa quadradinha dele, ó, cria já um vinco bem bacana para o efeito da armadura, às vezes, tá vendo? Esses brilhinhos, né? Ó, esses brilhinhos que vão subindo assim e descendo e fazendo esses recortes que... Ó. Que às vezes se fazem muito necessários. Aqui, né, ó, tipo, escurecer às vezes de novo, o que perdeu o tom, as sombras projetadas. De novo, aqui tem uns branquinhos, então agora eu vou começar a colocar o branco mesmo, para ter o meu maior contraste entre os tons. Assim, porque quando eu chego no branco, gente, não tem mais para onde ir para a chave alta. Daí a única coisa que dá para fazer é escurecer. Então eu já quero ver o que é branco mesmo, porque daí eu vou poder ajustar o que tem de mais escuro ainda. Não é highlight de colocar pinguinho de luz, né? São planos.
de novo, né, Douglas? Não estava errado e agora está certo, mas você nota como tá menos previsível. Tá vendo? No seu tá quase tudo feito, todos os ornamentos estão feitos limpos e regulares e bem feitos. Aqui tá mais irregular, por quê? Porque tá mais em função das luzes. Olha os pontos de luz aqui, ó, que eu falei. Certo? Então eu estou estourando a luz mesmo em alguns pontos. Aqui, por exemplo, ó, na área da luz eu não consigo ver todos esses detalhes na luva. Todos esses frisos. Eles estão lá, mas ó, se você der uma atropeladinha neles e enfatizar a luz aqui, ó, eles continuam lá. Ó, esses da mão, eles continuam lá. Só que na área da luz eles vão estar menos, com os vincos menos aparentes do que na área da sombra, onde a sombra predomina, né? Ó, aqui também ó, tem um facho de luz que sobe até aqui. Aqui tem um facho de luz que desce também, ó. Ó, desce, desce. Desce, desce. Desce. Até aqui desce. E até aqui desce, ó, na sombra da certo? Ó. Outra coisa que pode ajudar. O fundo mais dessaturado e um pouco mais claro. Então, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, tá vendo? Não parece que não é muita coisa, mas olha aqui esse canto da cabeça do ombro. Tá vendo como agora o ombro se destaca do fundo? Isso ajuda na leitura. Cara, eu viria com o branco agora tacando um super highlight aqui. Que é meio que para decidir se eu já não mexo mais. Porque não tem muito mais o que fazer depois disso. Quer dizer, até tem. Dá para estragar. Mas como estudo, eu acho que chegou nesse ponto, tem que ficar feliz e passar para o próximo. Porque o estudo ganha muito na quantidade também, né? Você tem que fazer vários estudos para aprender. Então, chegou nesse ponto de estudo aqui com essa qualidade, vai para o próximo. Ó, tá vendo? Que brilha mais. E brilha mais orgânico. Ó. Opa. De novo, dá para voltar aqui e arrumar esses detalhezinhos se quiser, mas eu nem arrumaria, porque é como se a luz estivesse brilhando e ofuscando mesmo. A coisa que ainda me incomoda um pouco poderia ser mais dessaturado o fundo. Isso talvez ajudaria também, ó. Tá vendo? Se ao invés de
desse magenta mais saturadão, a gente tivesse algo mais cinza. De novo, eu não estou fazendo com o melhor acabamento, mas é porque eu acho que se tirar a saturação do fundo, ele ganha mais destaque ainda. Certo? Ó, eu vou parar por aqui, Douglas, porque eu acho que já está mó legal e o que eu queria era mostrar para vocês alguns aspectos, principalmente em função das formas primitivas. A gente pensar nesses planos e daí observar que acontece aqui, ó. Aqueles pontos de luz, rebaixa, ponto de luz, rebaixa. Certo? Tá super bonito, cara. Parabéns pelo estudo, continue fazendo pinturas lindas, estudos lindos, e uma hora tudo isso vai convergir num estilo maduro, confiante. E esse é o nosso objetivo mesmo. Parabéns, vamos que vamos. Obrigado aí por ter deixado eu compartilhar esse vídeo no canal também. A gente vai se falando então. Um abração, até a próxima. Conheçam lá o trabalho do Douglas também. E a gente vai se falando. Falou, até!